Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde, a direção da rádio e toda a sua equipe. Estamos aqui neste sábado, lindo e abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de todos vocês que nos ouvem. E agradecidos à Rádio Três Rios por nos ceder esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. O programa Uma Razão para Viver é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende e hoje irei fazer o programa Uma Razão para Viver a convite da instituição. E estou muito feliz por poder contribuir com a divulgação da doutrina espírita. Para você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e tem vontade de conhecer, fica aqui o nosso convite. Temos reuniões públicas todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos temos Escola do Evangelho, às 9h30. Nosso endereço é na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. E hoje, meus irmãos, nós vamos refletir sobre um tema profundamente humano e muito atual: o autoengano, o vício que não vemos. Muitas vezes pensamos em que enxergamos a realidade com clareza, mas nem sempre percebemos o quanto nossas emoções, nossos medos, nosso orgulho e nossos interesses pessoais podem distorcer aquilo que vemos, principalmente quando olhamos para nós mesmos. O dicionário define como autoengano como o engano de si próprio, logro ou mentira que se prega a si mesmo, o crer no falso, tendo como concepção ilusória da realidade. Em uma outra definição, o dicionário nos traz a seguinte: é o processo psicológico de mentir para si mesmo, negando ou distorcendo a realidade para evitar verdades dolorosas ou ansiedades, frequentemente funcionando como um mecanismo de defesa inconsciente. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, psicografado por Divaldo Franco, nos diz que nós vivemos em um baile de máscara. Sim, um baile de máscara. A vida terrena, no mundo de provas e expiações, é um baile de máscara. Tem pessoas que vêm a esse baile já mascarado, e sai mascarado, e vive mascarado, e nem sabe que tem máscara. Ele acha que ele é assim, daquele jeito, explosivo, reativo, indiferente, estressado, deprimido, e ainda diz assim: eu sou. Esse mascarado é complicado. É complicado abraçar ele, é complicado beijar ele, sabe? Porque a máscara dele, às vezes, incomoda a gente. Mas mesmo quando ele tenta tirar essa máscara, não dá. Ele está preso nessa máscara. Há outros tipos de mascarados que usa a máscara de modo consciente. Tá no baile, usa máscara. Mas aquela máscara que todo mundo fica envolvido. E é essa máscara que ele usa para conseguir tudo aquilo que ele quer. E ele faz um grande esforço para a gente não descobrir que aquilo é uma máscara. Mas tem outros mascarados, mais frágeis,
que sabe que usa máscara e morre de medo de tirar. É aquela pessoa que é bonzinho, que agrada todo mundo, que é um espetáculo. Todo mundo adora ele. Às vezes, ele quer tirar a máscara, mas aí ele sofre muito. Então, ele se torna perfeccionista, exigente consigo mesmo e com os outros. Não relaxa, nunca fica sem a máscara. Está o tempo todo atento, com medo de ser visto, com medo de ser descoberto. É um estresse, é uma angústia, uma preocupação enorme. Vive tenso. Mas há outros tipos de mascarados, mais sábios. Ah, esses são diferentes. Eles usam a máscara na hora certa. São livres, são donos da máscara. Podem colocar, podem tirar, ficam bem sem elas, ficam ótimos com elas. E é assim a nossa vida no mundo de provas e expiações, mascarados por todo lado. Essas máscaras não chegam assim de repente em nossa existência. Elas vêm de outras existências, ou talvez dessa existência, pois é a forma que encontramos para sobreviver. Né? Muitas vezes nós temos uma infância muito triste, uma juventude eh, carregada de sofrimento. Então, quando nós nos tornamos adultos, nós colocamos essas máscaras para podermos sobreviver. Porque só assim nós conseguimos sobreviver, só assim conseguimos a atenção. E o que Joana de Ângeles vem nos dizer, na verdade, é que nós ainda somos muitos imaturos para nos mostrar tal qual nós somos. Sabe? Nós somos ainda muito feios. Nós temos ainda nós não temos muitas coisas boas para se mostrar. Então nós precisamos ainda usar as máscaras. Por isso, Joana de Ângeles nos diz que precisamos fazer esse processo de autodescobrimento. Existe o autoconhecimento, que é conhecer a si mesmo, mas também precisamos fazer esse processo de autodescobrimento, de descobrir quais são as máscaras que nós usamos no nosso dia a dia. Porque só quando só quando nós descobrirmos quais tipos de máscaras nós usamos, é que nós realmente vamos nos tornar livres. Porque enquanto isso, nós vamos continuar vivendo escravos das nossas máscaras. E quando nós ficamos, né, escravos dessas máscaras, como fica o nosso crescimento? Como fica o nosso estado de alma em relação ao nosso processo evolutivo? Quando vamos encontrar paz de espírito? Então, nós precisamos descobrir todas essas nossas máscaras. É isso que Joana de Ângeles vem nos falar nesse pequeno trecho desse livro do autodescobrimento. O professor e filósofo Mauro Sérgio Cortella nos traz a seguinte frase: o perigo é fingir para si mesmo que já sabe. Quantas vezes nós fingimos, né, que já sabemos tudo? Nós não damos espaço para aprendermos,
nós somos o dono da razão, nós sabemos tudo, nós não precisamos aprender nada. É isso que Mauro Sérgio Cortella vem nos dizer aqui, né? Quando nós fingimos que já sabemos, por preguiça de aprendermos. Então, Mauro Sérgio Cortella, ele afirma que o auto-engano acontece quando existe uma degeneração da consciência, isto é, quando a pessoa começa a justificar os próprios erros, cria narrativas confortáveis e evita encarar a verdade interior e começa a usar as famosas frases, né? Isso faz parte da minha personalidade. E alguns dizem assim, né? Isso faz parte da minha personalidade forte. Ainda coloca aí um adjetivo na personalidade. A pessoa tem uma característica, ela acha que ela não consegue mudar, ela acha que ter essa personalidade forte, que não aceita essa mudança, que não aceita, que está mentindo para si mesmo, se auto-enganando, ainda é uma personalidade forte. Outra frase, né, que nós falamos muito, não tenho culpa. Ah, coitadinho de mim. Nunca eu tenho culpa. Nunca eu cometo erro. E quando cometo algum erro, é por causa do outro. É por causa do ambiente, é por causa do obsessor, é por causa da minha família. Ah, é por causa daquele lugar, é o lugar onde eu nasci, ah, é porque eu não tenho dinheiro. E aí nós vamos nos colocando, né, a culpa sempre no outro e não admitindo os nossos próprios erros. Isso é autoenganar. Isso é falta de autoconhecimento, é falta de autodescobrimento. É uma outra, né, que nós falamos constantemente, né? Ah, foi mais forte do que eu. Muitas vezes é assim, mais forte do que nós, porque ainda não conseguimos admitir os nossos erros. Mas não devemos esquecer que nós somos os seres racionais, nós somos os seres inteligentes da criação de Deus. Nós somos dotados de. Nós somos dotados do livre-arbítrio. Então, nós podemos sim dizer não, nós podemos sim aceitar algo ou não. Então, nada é mais forte do que nós quando nós temos fé, quando nós temos coragem, quando nós temos o autoconhecimento, né? Quando nós conhecemos a nós mesmos, quando nós sabemos se podemos estar em um ambiente, se aquele ambiente não vai nos trazer algo para nos prejudicar. E quando isso, né, quando nós temos essa consciência que não devemos ir em algum lugar ou não devemos participar de algo, é porque nós nos conhecemos e sabemos que se formos àquele lugar, não vai ser bom para nós. E isso não quer dizer que foi mais forte do que você. Você conseguiu não ir. É porque você sabe, você tem a capacidade de distinguir o que é bom para você e o que não é. Então, nada é mais forte do que o outro, do que você, se você não se permitir, ou se você se permitir a dizer um não. Por isso, hoje, tem tantos relacionamentos abusivos, né? Porque muitos de nós não conseguimos falar um não. Muitos de nós não conseguimos
ter essa percepção que se isso está me fazendo mal, só eu posso impedir, só eu posso ter o controle dessa situação. E outra reflexão importante que Cortella nos traz é sobre a teimosia obcecada. Quem aí, né, queridos ouvintes, quem aí não tem essa teimosia, né? Nós somos muito teimosos ainda, né? Muitas vezes não aceitamos quase nada, né? Nós sempre temos razão, né? É quando nós acreditamos que só nossas atitudes estão corretas. Quem nunca, né? Quem nunca achou que só as atitudes estão corretas, né? Quando nós não damos espaço para aprendermos algo novo, quando não aceitamos as críticas. Muitos de nós não aceitamos as críticas, porque nós achamos que nós somos sempre os donos da razão, né? Só nós sabemos as coisas, ninguém mais sabe, só nós. Só eu sei fazer isso. Então, dentro de casa, né? A gente faz muito isso, né? Só eu sei dobrar essa roupa para colocar lá no guarda-roupa. E aí nós ficamos escravos, porque nós não conseguimos nem ensinar o outro a fazer e nem conseguimos aprender, porque nós estamos ali presos, porque tem que ser assim. Foi assim que eu aprendi, foi assim que a minha mãe me ensinou, porque foi assim que a mãe dela ensinou para ela, então tem que ser feito assim. E aí nós vamos passando isso, né, de gerações a gerações, e não nos damos o espaço para aprendermos algo novo. Então, o autoengano, ele é muito presente em nossas vidas. Nós o utilizamos para distorcer a realidade e satisfazer nossos desejos, nossos medos, nossas crenças. Mas por ser tão presente em nosso cotidiano, não o enxergamos e nem despertamos para os prejuízos que eles nos causam. Quantas vezes, queridos ouvintes, nós adiamos algumas tarefas para depois, mesmo sabendo que não vamos realizá-la? Quantas vezes nós falamos assim, né? Ah, amanhã eu vou levantar e vou cuidar daquele cantinho ali da casa que está uma bagunça. Aí no outro dia você acorda, olha para o cantinho e fala: Ah, não, hoje não, hoje eu tô. Não, tem mais coisa para fazer, não vou arrumar aquilo ali, não. Hoje não, amanhã. E aquilo vai adiando. E aquele cantinho vai ficando ali, sem você mexer, sem você organizar. Quantas vezes, né, nós falamos assim: amanhã eu vou conversar com aquela pessoa. Tem muito tempo que eu não converso com ela, teve aquele mal-estar entre nós, então eu preciso conversar com ela para resolver essa situação. Aí você pensa naquilo e sai até as palavras que vão falar com ela, às vezes um pedido de perdão, às vezes um pedido de desculpa, ou às vezes, né, aquela pessoa que te magoou e você está esperando que ela lhe dê o perdão e que você deu perdão a ela. E aí os dias vão passando, e você não consegue mandar uma mensagem, você não consegue chamar para tomar um café. Aí nesse meio tempo, aquela pessoa desencarna, aquela pessoa morre. E aí você fica com essa angústia de não ter conseguido falar com aquela pessoa. Então, esse adiar
as tarefas, não fazer o que tem que ser feito. Nós fazemos muito isso no nosso dia a dia, né? Quantas vezes nós nos convencemos a comprar algo que necessitamos muito e depois nunca usamos, né? Quando a gente olha para aquele objeto, né? A gente olha para aquela roupa ou para qualquer outro utensílio, nós olhamos e falamos: Nossa, eu preciso desse item. Vamos lá, parcelamos em 24 vezes. Aí chega aquele, né, aquele produto em nossas casas, nós ficamos felizes com aquele produto, nós abrimos, olhamos, admiramos, estamos em endividade, a fatura do cartão de crédito vai chegar no próximo mês e você não sabe nem como vai pagar, mas naquela hora você está feliz. 2 dias depois, o item está lá, parado lá no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu guarda-roupa, e você não usa. Aí, com o passar do tempo, principalmente se for uma roupa, se for um sapato, né? Com o passar do tempo, então, nós mulheres adoramos fazer isso, né? Vai passar o tempo, aí você, né, engorda um pouquinho, aquela roupa não serve mais. Mas naquele momento, você, né, para satisfazer o seu ego, você comprou, porque você queria ter aquele item, sem pensar, né? Se eu vou realmente usar, isso vai me ser realmente útil? Então, meus tão queridos ouvintes, nós usamos muito o auto-engano para distorcer essa realidade que nós vivemos, né? Nós nos auto-enganamos, né? Realmente para nos proporcionar prazeres imediatos, né? No livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, encontramos a seguinte ideia: cada criatura vive na faixa mental que constrói para si mesmo. Não vivemos apenas no mundo exterior, mas dentro das construções que criamos em nossa mente. Muitos de nós passamos a viver em uma realidade paralela, nos justificando constantemente, criando uma realidade onde nunca somos responsáveis por nossas escolhas, evitando enxergar nossas sombras. Mas essas sombras, elas existem. Né? E a sociedade cria padrões, né? E nós os internalizamos, pois hoje vivemos em um mundo onde tudo precisa parecer perfeito, tudo precisa parecer bom, leve, resolvido, né? Não havendo espaço para reconhecermos nossas fragilidades, nossos erros ou imperfeições. Mas precisamos nos questionar: estamos realmente vivendo ou apenas representando? Nas redes sociais, no trabalho, nas nossas relações com a espiritualidade, quantas vezes representamos um papel? Quantas vezes nós achamos que somos realmente o que não somos, né? Tudo bonitinho lá nas nossas redes sociais, fingindo algo que não somos. Tudo bem, nós não precisamos colocar, né, todas as nossas imperfeições, todas as nossas mazelas nas redes sociais, né? Mas muitas vezes nós olhamos aquelas vidas perfeitas e nós achamos que as nossas também têm que ser perfeitas daquele jeito. E não é, porque nós não sabemos o que a outra pessoa está passando.
Porque no mundo de provas e expiações, não existe vidas perfeitas, existe vidas. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Para você que ligou seu radinho agora e sintonizou na Rádio Três Rios, nós estamos apresentando o programa Uma Razão para Viver. O programa Uma Razão para Viver é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Quem vos fala é Ivone Rezende. Você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, nós estamos localizados na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel. Nossas reuniões públicas são segundas e quintas-feiras, às 20 horas. E aos domingos temos Escola do Evangelho, às 9h30. Nós também fazemos diversos trabalhos assistenciais, os quais vocês podem nos ajudar, se assim desejarem. Nós entregamos enxovais de bebês para as gestantes carentes. Portanto, vocês podem nos doar peças de enxovais para os bebês, né, para essas doações. Nós também realizamos entrega de cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas em nossa instituição. Aos domingos, nós servimos um delicioso almoço para as crianças e as mães que frequentam a escola do Evangelho. Nós também proporcionamos a essas crianças passeios e atividades lúdicas e culturais no decorrer do ano. Então, se vocês querem ajudar com algum item para fazermos um lanche, para levarmos essas crianças a passeios, ao cinema, e ao fazermos alguma atividade lúdica para essas crianças, vocês também podem pode nos procurar e fazer essas doações. E no final de todo ano, nós fazemos bolsas de Natal com alguns itens como roupas, sapatos, brinquedos, doce para as crianças e presente para as mães. Também nós temos o nosso bazar, fazemos o nosso bazar para angariar recursos para a manutenção dessas atividades. Então, são várias coisas que nós fazemos no decorrer do ano e nós contamos com a contribuição daqueles que querem ajudar, pode nos procurar que nós vamos receber essas doações. Nós também realizamos atendimento fraterno às pessoas que estão necessitando de uma conversa ou de um esclarecimento sobre os ensinamentos do Mestre à luz da doutrina espírita. Então, quem quiser fazer um atendimento fraterno ou conhecer alguém que está precisando desse atendimento fraterno, é só agendar através do telefone DDD 24 98843 7822. Nós vamos então continuar com o nosso programa Uma Razão para Viver. E hoje nós estamos falando sobre o auto-engano, o vício que não vemos. Nós vamos agora, nessa segunda parte, falar o que causa o auto-engano? Por que nós ainda nos auto-enganamos? E aí, o que causa esse auto-engano, o primeiro aqui da lista, é o orgulho. Sim, o orgulho, ele nos impede de reconhecer os nossos erros. Então, quando nós não reconhecemos o nosso erro, nós nos auto-enganamos. E muitas vezes nós não reconhecemos porque somos muito orgulhosos, por achar
que nunca erramos, né? Então, esse é é o que causa o auto-engano, é um dos, né, que causa o auto-engano. A vaidade, né, porque nós ainda temos esse desejo de manter uma imagem idealizada diante dos outros, então nós não podemos, né, nunca errar, nós temos que ter tudo do melhor para mostrar para os outros, né? O medo de sofrer, porque ele surge como uma fuga emocional quando nós evitamos encarar as nossas dores. Então, quando nós não conseguimos aceitar as nossas dores, nós temos esse medo de sofrer, então nós nos auto-enganamos. A falta do autoconhecimento, né? Quando nós não conseguimos fazer uma análise sincera sobre os nossos atos. Nós vivemos nesse automatismo, né? Sem parar para reconhecer o que dói, o que estou fazendo de errado, como posso melhorar. Os mecanismos, né, de defesa do ego. Muitas vezes nós acreditamos que estamos evoluindo moralmente e muitas vezes nós estamos apenas construindo personagens, né? Nós estamos ali, às vezes, no centro espírita, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica, achando que nós estamos evoluindo moralmente, mas ali nós estamos só representando aquele papel, porque quando nós chegamos em casa, nós somos outra pessoa, outra personagem. Então nós temos que ter muito cuidado ele, né? Se vigiar. O que nós estamos fazendo? Só para mostrar para o outro? Ou realmente nós somos o que estamos transmitindo? Culpa sem reparação é quando a culpa se transforma em remorso estagnado, gerando até uma auto-obsessão, né? Porque nós ficamos ali sempre achando, né, que temos culpa e nunca reparamos essa culpa. Então, ela vai nos definhando, nós vamos se auto-obsediando. Apego às ilusões materiais, né, quando achamos que nós somos superiores aos outros, né, por status, por aparência, por poder, né, quando nós temos, às vezes, mais recursos financeiros do que o outro, né? Então, nós achamos que nós somos melhores, né, do que os outros que não têm tanto recursos financeiros como o nosso, né? Ainda tem algumas pessoas que ainda dizem assim, né? Com quem que você acha que você está falando, né? Porque se acha superior aos demais. Influência espiritual compatível, né? Porque quando nós nos autoenganamos, nós sintonizamos com espíritos inferiores através dos nossos pensamentos negativos, né? Então nós temos essa sintonia, né? Nós ficamos ali com remorso, com orgulho, com vaidade, só na defensiva. Então nós sintonizamos com espíritos que estão nessa mesma sintonia. Aí nasce uma obsessão. E muitas vezes nós ficamos ali, não sei por que está acontecendo comigo. É a nossa, é a nossa, são os nossos pensamentos, são as nossas vibrações que está acarretando, né, que está trazendo isso para perto de nós. E quais são as consequências do auto-engano? Estagnação espiritual, né? Porque quem vive no auto-engano evita reconhecer as próprias imperfeições e, por isso, dificulta o próprio progresso moral, que a pessoa fica ali, né? Sempre fica ali estagnado. O espírito, nós sabemos que ele não retroage, né? Mas ele pode estagnar. Então, quantas reencarnações nós teremos, né, por causa dessa essa consequência? Quantas reencarnações
nós teremos que ter para podermos evoluir? Distanciamento da verdade íntima. A pessoa cria uma máscara para si mesma e passa a viver essa realidade ilusória, se auto-enganando ali, né? Nada, para ela não vive naquele ambiente, ela não vive naquela família. Então, distancia, né, da sua realidade mesmo, né, do que vai realmente fazer com que ela progrida moralmente. Sofrimento emocional. O auto-engano ele pode gerar ansiedade, culpa, frustrações e conflitos internos. Dificuldade nos relacionamentos. Quando nos enganamos a nós mesmos, prejudicamos a comunicação e a confiança nas nossas relações. Porque o outro, né, quando nós estamos num relacionamento afetivo ou familiar, ou numa relação de trabalho, se aquela pessoa está sempre mentindo, se aquela pessoa está tentando passar uma imagem que realmente não é ela não é transparente, como que nós vamos confiar? Como que o outro vai confiar em nós se nós não estamos passando o que nós realmente somos? Nós não vamos transmitir essa confiança ao outro, né? E nem, e nem nós vamos ter essa confiança, né? E quando nós vemos o outro fazer isso também, nós não vamos confiar nele. Sintonia espiritual inferior, né? Pela lei de afinidade, pensamentos de orgulho, vaidade ou negação, pode aproximar espíritos de influências negativas, né? O acúmulo de provas e expiações, porque fugir da aprendizagem não significa que nós vamos deixar de passar por elas. Então, quanto mais nós adiamos esse progresso, nós teremos que voltar várias vezes até aprendermos, né? Porque esse é o motivo das nossas reencarnações, para aprendermos. E se nós ficamos cada dia, né, a cada reencarnação, só adiando isso, nós nunca vamos aprender, né? E agora, né, o que fazer para evitar o auto-engano? Né? Nessa primeira parte, nós trouxemos as causas, as consequências. E agora nós vamos. Não é uma receita de bolo, né? Que vai ter que ser assim, tem que ser feito desse jeito, porque cada um vai achar a sua maneira de evitar esse auto-engano. Mas vamos aqui passar algumas sugestões, né, de como evitar, né? Praticar o autoconhecimento, né, observando os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas intenções e reações no dia a dia, porque isso é feito no dia a dia, não é, né, não vem assim de uma hora para outra, é no dia a dia nós vamos cultivando esse autoconhecimento. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos recomenda: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Nós fazemos isso no findar de cada dia ou apenas dormimos? Às vezes, nenhuma oração nós fazemos, né? Nós estamos às vezes tão cansados que simplesmente chegamos em casa e dormimos, né? Então, a recomendação de Santo Agostinho é que nós façamos isso pelo menos uma vez ao dia, quando nós formos dormir. E né, só para lembrar vocês que não necessariamente que precisa ser na hora de dormir, né? Porque às vezes realmente nós estamos tão cansados que não conseguimos fazer.
mas pode ser feito no dia a dia, enquanto nós estamos, né, indo para o trabalho, dentro do ônibus, nós podemos fechar nossos olhos e pensar, né, o que vou fazer hoje para ser melhor? O que eu fiz ontem que hoje eu não irei repetir? Ou às vezes, no local de trabalho mesmo, para um pouquinho, respira fundo e faz esse autoconhecimento. Porque eu tive essa reação quando aquela pessoa me dirigiu a palavra. Então, nós podemos fazer em qualquer hora do dia, em qualquer momento. Ter coragem, né, de reconhecer os nossos erros, né? Muitas vezes, por orgulho, não admitimos o que fazemos, né? Não admitimos os nossos erros, né? Aceitar, né, feedbacks com maturidade, né? Quantas vezes alguns amigos, algumas pessoas mais próximas vêm nos auxiliar, né? Falando, olha, você errou, não faz assim, não faz mais isso, não faz desse jeito. E muitos de nós não aceitamos, achamos que a pessoa está implicando com a gente, e aí nós não aceitamos. Então, vamos ter a maturidade para aceitar essas críticas, né? Para aceitar esses feedbacks, né? Porque nós devemos, né, ouvir conselhos daquelas pessoas que nos amam, sem escutar, né, o que aquela pessoa vem nos dizer, né, sem ficar na defensiva, né, sem falar assim, tá com ciúme de mim, a pessoa não quer o meu bem, e às vezes a pessoa realmente quer o seu bem, ela só está querendo te passar aquilo, mas você, por orgulho, você não ouve, né, o que aquela pessoa vem lhe dizer. Observar as próprias justificativas quando nós ficamos justificando muito, né? Justificando muito os nossos erros. Todo dia nós precisamos justificar. Cultivar sinceridade interior, né? Fazendo perguntas, muitas perguntas simples, né? Estou sendo honesto comigo mesmo? Estou fugindo de alguma verdade? Minhas atitudes confirmam aquilo que eu digo acreditar? Porque às vezes nós falamos que acreditamos em algo, mas fazemos tudo o contrário. Praticar a oração e a vigilância, né? A oração favorece o recolhimento e a clareza íntima, e a vigilância ajuda a perceber tendências de orgulho e vaidade, né? Buscar a coerência entre discurso e prática. Então, o auto-engano ele cresce quando existe essa distância entre aquilo que pensamos, falamos ou fazemos. Então, sempre procurar essa coerência. O que eu falo é realmente o que eu falo ou não? Eu falo, mas não pratico. Eu falo sobre o amor, eu falo sobre a bondade, eu falo sobre a caridade, mas eu mesmo não pratico. Então não adianta, né? Só falar, né? Nós não adianta só nós lermos a Bíblia, nós lermos o Evangelho. A Bíblia, o Evangelho, ele tem que ser vivenciado, não só apenas estudado, não só apenas lido. É a vivência, é o dia a dia. Aceitar dores necessárias, que muitas as dores, às vezes,
É algo que vem para nos ensinar. Então, nós devemos aceitar essas dores, acolher essas dores. E quando nós estudamos, né, o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, lá na segunda parte, onde temos os relatos dos espíritos, nós percebemos algo em comum, né? Muito deles só reconhece seus erros após o desencarne, quando já não podem mais sustentar as ilusões que criaram. E nós? O que estamos adiando reconhecer em nós? Porque aquilo que nós não reconhecemos hoje, teremos que enfrentar amanhã. O que estamos evitando em nós? Onde estamos nos justificando para cabermos? Estamos buscando evolução ou apenas conforto? Nossa fé nos transforma ou só nos tranquiliza? São muitas perguntas, né? São muitas perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos para nos melhorarmos, para não ficarmos nesse vício de nos enganarmos. Tem uma frase atribuída a Albert Einstein que diz assim: o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. E a nossa transformação só começa quando temos coragem de nos questionar, quando nós temos coragem de fazermos perguntas sinceras ao nosso respeito. Porque se nós ficarmos só ali em busca das respostas e não procurarmos fazer essas perguntas, nós nunca vamos conseguir nós nunca vamos conseguir nos conhecer. Por isso nós precisamos nos questionar o tempo todo. Então, o convite que nós fazemos hoje é que nós possamos olhar, mas que nós possamos olhar para nós mesmos. Quando nós falamos aquela famosa frase de Jesus, vigiai e orai, Marcos, evangelista, coloca uma palavra antes. Ele diz: olhai, vigiai e orai. Então, olha primeiro para você, abra seu olhar, permita-se perceber. Olha para os seus inimigos internos, acolha, cuide deles, porque se não cuidarmos deles, eles vão crescer. Então, primeiro, nós temos que olhar para os nossos inimigos internos. Quando Jesus disse, né, que para nós amarmos os nossos inimigos, muitos de nós achamos que é as pessoas, são as pessoas externas. Mas nós precisamos primeiro amar os nossos inimigos internos, que são os nossos medos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque nós só enxergamos o que é bom no outro quando nós estamos em paz conosco mesmo. Então, que nós possamos, né, ter menos julgamentos, parar de julgar o outro e observar mais. Porque vencer o auto-engano não nos torna-se perfeito, nos torna sinceros. E com essa honestidade vivida dia após dia, é que nós começaremos de fato nos conhecer e reconhecer as nossas máscaras para humildemente aprendermos. Então, queridos ouvintes, assim eu me despeço do programa de hoje,
agradecidos pela companhia de todos, rogando ao Pai que nos dê um findar de semana tranquilo e uma semana abençoada. Deixo aqui o meu muito obrigado e um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.